Então, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal que vê depois pelo YouTube, né? Como sempre, acompanho lá, bastante visualizações. Agradeço também o pessoal que está aqui presencialmente, não, presencialmente, ao vivo, né? Presencialmente não, né? Ao vivo, de forma síncrona, na verdade, né? E eu estava aqui conversando com o pessoal, e eu acho que isso é importante retomar. A gente está na agenda 6 agora, acabamos de fazer o conselho intermediário, e o tempo agora voa, né? A gente já está finalizando a 6 semana que vem, já abre a 7, já tem a 8, logo vocês já vão fazer prova, recuperações também, né, das agendas, fizeram 3 e 4, 5 e 6, e depois 7. E assim, agora é bem corrido, né? O início é um pouco mais lento, a gente tem mais tempo, um pouco mais estendido, fevereiro, março, abril, mas quando a gente adentra aí o mês de maio, a coisa é rápida, né? É rápida e logo a gente já finaliza o módulo 2 aí. E se Deus quiser, vocês já partem para o módulo 3, né? Deixa eu estar aqui. Espera um pouquinho. Aí. Então, pessoal, vamos lá. A agenda número 6 aí, ela já está aberta, eu já abri o fórum, e eu vou comentar sobre algumas coisas bem importantes dessa agenda. Eu vou iniciar, como eu sempre faço, compartilhando aqui minha tela. Já um recadinho, né? Eu já iniciei as correções aí da agenda número 6. Fiz até hoje de manhã, no meu horário de mediação, então está bem atualizado aí as correções da agenda de número 6. Peço que vocês não deixem para a última hora, já vão se organizando, né? Especialmente que a agenda de inglês é quinzenal, então, às vezes, é bom e ruim, né? Tem esse tempo a mais, mas tem essa coisa de relaxar um pouco. Depois eu faço, aí vai passando, quando você vê, meu Deus, o prazo é segunda-feira. Alguns alunos até relataram isso. Ai, professor, eu nunca perdi, estou 100%, e de fato eu olhei, né? Agora eu caí um pouquinho, não tem como aceitar, eu acabei me confundindo aqui. Até aceitei ali, casos especiais, né? Conversando ali, a gente pode se entender. Mas alguns alunos acontece, e opa, voltou, deu uma caidinha. Vocês vão fazendo os componentes técnicos e aí acaba esquecendo do inglês aqui. Não esqueçam, né? Já se organizem, façam o quanto antes e fica mais fácil. Boa noite, Isadora, que chegou aqui depois também. Vou compartilhar aqui minha tela. Eu vou passar rapidamente fazer um pouquinho diferente da ordem que eu sigo, porque eu quero, na verdade, compartilhar uma apresentação com vocês que eu acho que vai resumir de uma maneira mais fácil, eu diria. Good evening, Isadora. De uma maneira mais fácil e dinâmica para vocês a questão aí de um assunto central dessa agenda. E também eu queria inverter um pouco a sequência, começar falando aqui, ó, do fórum. O fórum, eu deixei lá, é um fórum que já está aberto, né, desde a semana retrasada, na verdade, mas essa loucura de recuperações e tudo, talvez vocês nem viram, né? E aí esse fórum ele fala basicamente sobre isso, ó, seus planos, seus sonhos, seus desejos relacionados à sua carreira. Futuro, né? O fórum fala sobre futuro. E eu vou falar hoje sobre o futuro, que é o assunto primordial dessa agenda de número 6. Tá? Em inglês a gente vai ver que tem duas formas de falar o futuro, will e going to. E eu vou
trouxe uma apresentação que vai resumir isso de uma maneira mais rápida, dinâmica, mais fácil para vocês, eu acho. Antes de falar do futuro, que é o título dessa agenda, inclusive, ó, What Will You Do? O que nós faremos, né? Ela traz esse vocabulário aqui, que está no contexto da conversa do Martin com o Emílio e tal, sobre sports and games, né? Eu vou passar brevemente sobre esse vocabulário, falando um pouquinho da pronúncia para vocês e tal, comentando algumas coisinhas aqui, mas não é nada muito difícil, tá? Óbvio que é difícil no sentido que você não usa muitas palavras, então acaba que você não conhece, vai usar em contextos muito específicos. Primeiro o badminton, depois a gente tem o tênis, o basquetebol, voleibol, table tennis, ficou repetido o badminton, né? Acho que não sei, deu um Henry, depois eu vou até relatar. Weightlifting, levantamento, hurdling, que é o salto com obstáculos lá, sailing, horse ride, judo, fencing, a esgrima, né? Cycling, hockey, gymnastics, diving, synchronized swimming, né? Nado sincronizado, só swimming, que é natação, archery, rowing, remo, athletics, handball, soccer ou futebol, porque nos Estados Unidos a gente tem uma diferença do soccer jogado com os pés e o futebol jogado com as mãos. Porém, na Inglaterra, como não existe, né, o futebol americano, é só futebol, tá? Nos Estados Unidos que há essa diferenciação entre soccer e futebol. Soccer pelos pés, o nosso futebol daqui, e o futebol americano. Water polo. Óbvio que, como eu disse no início, tem muito esporte que, poxa, você nem vai usar uma vez ou outra na vida, né? Quando você assistir uma Olimpíada, talvez fence, esgrima, weightlifting, archery, a não ser que você pratique esses esportes, hockey, né? Mas são esportes muito específicos, né? Enfim, mas o vocabulário está aí, bom para ampliar, para vocês terem esse contato, né? E saber aí e ter essa listinha, né? Na sequência tem algo que é bem interessante que eu vou deixar para que vocês façam como uma lição de casa, eu diria, que é um texto sobre o Bill Gates, né? Uma biografia. E é legal, o que eu acho que é interessante, né? Ele propõe um exercício de você escrever sobre esse assunto, sobre o texto ali, né? Falar sobre o que você conseguiu entender e tal, porque aí você treina o português e treina a sua compreensão do inglês. E é legal porque eu acho que seria um exercício muito legal vocês fazerem sem recursos, tentar extrair o que você consegue entender sem tradutor, sem nada, porque vocês sabem que vestibular, provas de concurso, processos seletivos de trabalho, processos internos, provas internacionais, você não vai ter acesso aos recursos que você tem no dia a dia de tradutor. Então, seria interessante vocês fazerem para vocês checarem como é que está o inglês de vocês nessa altura do campeonato na agenda de número 6, né? A gente teve um avanço grande de bastante conteúdos aí. Óbvio que os conteúdos são absorvidos de uma forma muito individual, para outros vai ser revisão, para outros é tudo novo, mas eu acho que é um bom treino fazer o que ele sugere aqui, de redigir esse texto com não 10 eu falei 10 páginas, 10 palavras, não, mas nem sei o que eu falei, mas 10 minutos ele fala. Você está fazendo um resumo, basicamente isso. E depois checar com a tradução em português, o quanto que você bate esse seu resumo, né? E aí eu acho que são dois coelhos com uma cajadada só, né? Quais? O seu entendimento do inglês e a sua capacidade de expressão em português, né? Você consegue checar essas duas coisas primordiais aí, eu diria, para a comunicação. Então fica de lição de casa, tá? Quanto vocês avançaram, como é que está o inglês. E agora eu queria tratar do futuro, que é o cerne, o ponto crucial da nossa agenda aqui. Bom, a gente já viu até o momento o presente, o passado
e agora a gente vai ver o futuro. Com isso, a gente fecha uma trinca de tempos verbais que nos permitem transitar e se expressar de diversas formas. Como assim, professor? Você consegue falar do seu passado, você consegue falar do seu presente, e agora você vai conseguir falar do seu futuro. Isso é muito amplo, né? Você consegue abarcar uma linha do tempo muito grande e ações diversas ao longo dessa linha do tempo em momentos distintos. Tem outros tempos verbais? Tem presente perfeito, passado perfeito e tal, mas esses são os alicerces do prédio que vocês estão construindo com o inglês de vocês. E aí vocês vão adicionando esses outros tempos verbais a fim de aprofundar a coisa, né, e tornar mais complexa e completa, eu diria. Mas a base está aqui. Tempo verbal do futuro em inglês não é difícil. A gente tem basicamente duas formas de expressar esse tempo. Ou going to, ou o will. Eu vou começar falando do will. O will, a gente vai falar de ações futuras, assim, de uma forma mais geral, genérica, por exemplo. Mary and Peter will continue working on the project. A Mary e o Peter continuarão ou vão continuar. A gente pode traduzir o will continue aqui, o will continue, como vão continuar ou continuarão, tanto faz, dá no mesmo, né? Vou continuar trabalhando no projeto, tá? Isso é uma ação no futuro. Já já eu vou comentar o que está em jogo aqui, mas uma ação geral, genérica no futuro, né? A gente pode falar também de previsões, suposições, por exemplo. I think Mark, eu acho, uma suposição. Will be a very good professional one day, um dia. Eu acho, né, que ele vai ser um bom profissional um dia. Uma suposição, uma previsão, prediction, né? Baseada no achismo meu, assim. E num dia, não sei quando, um dia pode ser que sim, pode ser que não, talvez, né? Aqui está muito mais um talvez aí. A gente pode também falar de intenções e decisões, intention and decisions. I guess, que é a mesma coisa que I think, só um pouquinho mais informal, eu acho. All, a gente pode usar a abreviação, vejam bem aqui, ó, all, ou I'll, inglês britânico I'll, americano all. I guess I'll call Mary to talk about the meeting. Eu acho que eu vou ligar para Mary para falar sobre a reunião. Eu acho, talvez, uma intenção que eu tenho, né? Não sei muito bem, né? Tomei essa decisão, mas pode ser que sim, pode ser que não, não sei, é mais uma intenção. Tá, nessas três situações, que é um futuro genérico, uma intenção, uma previsão, uma possibilidade e tal, eu vou resumi-las em breve, o que o Will expressa comparando com o going to. De qualquer modo, a gente sempre vai trabalhar com essa estrutura aqui, quaisquer que sejam as pessoas. Eu, você, ele, ela, nós, eles e elas, né? I will, you, he, she, it, we, they. A gente sempre vai colocar o will na afirmativa, mais o verbo. Por que o will? Se eu tiro o will aqui, I travel, eu viajo, presente. Coloco o will, futuro. Eu vou viajar, eu viajarei. Tá, professor, eu quero negar isso. O que eu faço? Coloco not. Ou abrevio, eu uso a forma abreviada, né? Abreveio com want. I want to travel. Lembrando sempre que formas abreviadas em inglês tornam mais informais o que a gente quer comunicar, tá? Então, essa é a estrutura na afirmativa e na negativa. Se eu quiser fazer uma pergunta, professor, muito fácil. Se o Will estava aqui, eu jogo ele para o início da frase. Na verdade, antes do sujeito. Né? Bem o início da frase, antes do sujeito. Will you travel? Você irá viajar? Will he travel? Ele vai viajar? Will they travel? Eles vão viajar? Ou eles viajarão, né? Tá? Simples, não há segredo. É dessa forma que a gente vai construir a estrutura do will. Negativo not, interrogativa, faço essa troca, essa inversão. Perfeito, professor. E o going to? Tá.
Nessas três situações aqui, as ações do futuro, suposições, intenções, todas elas têm um grau de dúvida. Eu acho, um dia, eles vão continuar, mas pode ser que eles parem, não sabemos, né? Ah, professor, mas futuro sempre tem dúvida. Com certeza, né? Futuro a gente nunca sabe, como diz aquela velha frase, futuro a Deus pertence, a gente não tem 100% de certeza de nada. Porém, quando comparamos o will e o going to, quando colocamos esses dois tempos, essas duas, não são dois tempos verbais, mas essas duas formas do futuro, que é o tempo verbal, e em inglês lado a lado, nós temos que o going to, ele expressa uma certeza maior do que o will, tá? Repetindo, going to expressa uma certeza maior do que o will no futuro. 100%? Não. 100% só o presente. Eu falo assim, this chair is black, essa cadeira é preta. Isso é um fato, 100%, ninguém discute. Quando eu entro no campo do futuro, aí a gente não tem mais 100%. Porém, a gente tem o going to como uma certeza maior do que o will, como eu repeti as duas vezes anteriores, tá? Consequentemente, quando nós falamos de ações planejadas, vamos usar o going to. Por quê, professor? Um plano tem um grau de organização muito grande, um grau de estruturação muito grande. A possibilidade dele ocorrer e dar certo no futuro é grande também. Então eu falo, John is going to play tennis next Monday. E na tradução vai ser igual o going to e o will. O John vai jogar ou jogará tênis na próxima segunda. O que a gente expressa aqui? Uma certeza grande disso acontecer, porque provavelmente o John ele tem essa rotina, ele já combinou com os amigos, já ligou lá, reservou a quadra, fez todo o planejamento que precisava. Tá? Se eu trocasse esse John will play, pode ser que sim. Voltei, gente. Muito instável o Teams. Vamos lá, voltando aqui do slide. Então, se eu coloco o will, eu diminuo minha certeza. Se eu coloco going to, eu aumento a minha certeza. Não posso traduzir isso literalmente, tá? Está indo. Não, ele vai jogar, ok? Então, o going to, ele expressa uma certeza maior do que o will. She's going to be a very good doctor because she's a dedicated student. A gente tem o fato que ela é uma aluna dedicada, consequentemente, a certeza de que ela vai ser uma boa médica é grande. Então, vou usar going to e não will, tá? E como eu faço essa estrutura, professor? No caso do going to, sempre a gente vai usar o verbo to be e o going to. Então, eu vou mudando de acordo com a pessoa. I am, you are, he, she, it is, mais o going to. Negativo eu acrescento not. Interrogativo eu passo o verbo to be aqui para frente do sujeito, né? Faço essa inversão também. Is she going to travel? Ela vai viajar, né? Expressando aí uma certeza. Eu separei esse exercício para a gente pensar juntos, e vocês pensarem aí, que resposta que a gente vai dar aqui, se eu vou usar o will ou se eu vou usar going to. Vamos ver o primeiro exemplo. O primeiro exemplo eu tenho I think. I think eu acho. Se eu acho, o grau de certeza é menor. Então, eu vou usar
Will. I think I will visit her. Acho que sim, talvez, não sei. Think, talvez. Actually, de fato, I to see him tomorrow. Cuidado com actually, que não é atualmente, é de fato, na verdade, tá? Então, na verdade, eu vou vê-lo amanhã. Will ou going to? Né? Se a gente pensar aqui, a palavra-chave que vai nos ajudar a fazer é o actually, que é de fato. Actually, I am going, vou usar going to, porque é certeza maior, to see him tomorrow. I don't know, eu não sei. Olha lá a palavra-chave também, duas palavras-chave, né? Não sei se ela vai casar comigo. If she will marry me. Vou usar will, porque eu não tenho certeza. My father to Italy one day. Um dia, talvez, quem sabe, não sei, pode ser. My father is going to Italy one day? Não. My father will go to Italy one day. Talvez ele vá. Will, tá? Então, I think I will. Eu acho que eu vou. Actually, de fato, I'm going to see him tomorrow. I don't know, não sei, então vou usar o will. E one day, um dia, está muito distante, pode ser que sim, pode ser que não. O will também, com go aqui, tá? Então, pessoal, é muito importante ter em mente essa diferenciação de um lado going to e do outro o will para falar do futuro. Até por isso eu coloquei aqui, ó, no fórum, para vocês trabalharem com as estruturas aprendidas do will going to. Por quê? Aqui na pergunta eu falo, quais são os seus planos? Planos a gente sabe que é going to. Sonhos, desejos, né? Quando a gente fala de sonho, desejo, já fica num campo mais abstrato, imaginário, aí é mais interessante colocar o will. No fundo, essa pergunta é para vocês pensarem de exemplos a curto e longo prazo, porque curto a gente tem uma certeza maior, né? De um modo geral, eu vou usar going to, mais distante o will. Mas é para vocês pensarem, o que eu tenho maior certeza com a minha carreira, o que eu tenho menor certeza? O que eu vou usar o will, o que eu vou usar going to? Tá? Então, o fórum é bem interessante para vocês fazerem. Linkando com o fórum, a gente tem também o fichário. E o fichário, há essa alternância de que vocês podem utilizar o will going to. É para vocês falarem do TCC de vocês, né? A ideia é vocês montarem um cronogramazinho, algumas frases no cronograma. Vocês podem inventar, não tem problema nenhum, né? Como um exemplo aqui, ó. De 12 de junho até 19 de junho, we'll reunite materials. A gente vai juntar os materiais. After this, we are going to divide. Nós vamos, maior certeza. On Mondays, we'll do. In July, é interessante vocês tentarem fazer essa alternância de will e going to, tá? Para verem aí certinho o que expressa o que vocês querem passar de ideia. Pessoal, deu para entender essa diferença de um e de outro? Ficou claro? Alguém tem alguma dúvida? Eu quis trazer a apresentação porque eu acho que ela resume melhor assim do que o livro, né? O livro também, o livro, né? O PDF, na verdade. Essa maneira de trabalhar com o livro. O PDF ali, ele resume bem também, inclusive tem uma aula minha lá também, mas eu achei que a apresentação ali ficou bem mais dinâmica e contrasta melhor para ver essa diferença do English, que é tão importante no inglês, tá? Ela não tem em português, a gente fala tudo eu vou, vai depender muito do contexto, né? Com certeza eu vou viajar. Não sei se eu vou viajar, mas é tudo voo para a gente. O que muda é com certeza, talvez, os contextos que a gente vai utilizando, né? Em inglês, não. O uso de uma palavra já compõe o contexto. Como assim, professor? Se eu falo I will travel e I'm going to travel, eu não preciso de contexto. Sabendo a diferença de um e de outro, vocês já me entendem, vocês já entendem o que eu quero expressar. I will travel? Talvez, não sei. I'm going to travel? Poxa, muita possibilidade que ele vai viajar mesmo.
Então, veja a diferença do português em que eu preciso criar todo um cenário, todo um contexto para me fazer entender, né? Em inglês, não. Uma palavra que eu escolho já monta todo o meu cenário, né? Eu acho que isso demonstra a importância de saber essa diferenciação entre o will e going to quando eu quero trabalhar e me expressar no futuro, tá? Dúvidas? Então tá bom, pessoal. Era isso que eu queria lidar hoje com essa diferença de expressões do futuro em inglês, para deixar isso bem claro para vocês, que é algo que o tradutor passa bem despercebido, na verdade, ele não consegue trabalhar muito com essas diferenciações, e eu acho que é um tipo de diferenciação que a gente está no aspecto que vai além de tradutor, tá? Ou IA, inteligência artificial e tudo mais. É algo de compreensão, porque é uma questão de cultura mesmo, né? De diferenças de uso da língua cultural. Vai para um campo mais humano da coisa, eu diria, né? Então, espero que tenha ficado claro para todo mundo. E também qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem recorrer a mim pelo Correotec. Ok? Não deixem para a última hora. Já vão lá, façam agenda, participem do fórum. Semana que vem a gente já está indo para a agenda 7, pessoal. Agenda 7, em breve agenda 8. E aí vocês finalizam esse módulo 2, vão para o módulo 3 aí. Logo, logo vocês já estão terminando o curso técnico, se Deus quiser. Good night. A gente se vê daqui a 15 dias. Qualquer coisa, só entrar em contato comigo. E see you, bye bye, take care, se cuidem, tá bom?